Bares e restaurantes vão ter que distribuir a gorjeta e a taxa de serviço entre os trabalhadores. É o que determina a lei sancionada no dia 13 do mês passado e que vai entrar em vigor nos próximos dias. Mas o que é que diz a lei, né? Quais são as vantagens? Quem está aqui para conversar com a gente, tirar todas as nossas dúvidas, é o advogado Paulo Vitor Souto. Paulo, bom dia. Bom dia, Linda. Bom dia mais uma vez, telespectador. Primeiramente, eu queria que você explicasse aí, definisse melhor, né, na forma mais legal possível, o que seria essa gorjeta, né? E se o consumidor é obrigado a pagá-la? De forma mais legal e de forma mais prática possível. A gorjeta, ela é uma bonificação paga diretamente pelo cliente ao empregado. No caso, garçons, manobristas, camareiros de hotéis, que todos os trabalhadores que prestam serviço podem receber essa bonificação desde que o trabalho seja bem feito. Entretanto, não é obrigatório por parte do consumidor. Continua valendo a regra anterior de que não é necessária, é uma obrigação cogente o pagamento dessa gorjeta. Agora, Paulo, o que é que mudou, né, nessa nova lei que foi aprovada, que deve ser sancionada nos próximos dias? O que é que mudou na prática? Ela já foi aprovada, já entrou em vigor, inclusive, na última semana. As principais mudanças da lei é a regularização da chamada retenção dos valores por parte do empregador. O que acontecia na prática, muitas vezes, Linda? O estabelecimento cobrava a gorjeta, às vezes na própria comanda, e não repassava integralmente ao empregado. Às vezes chegava a ocorrer, não todos os estabelecimentos, mas alguns retinham até 50% do valor da gorjeta para si e repassavam apenas 50% para os empregados. E chegava ao cúmulo de alguns estabelecimentos sequer repassarem, apesar de cobrarem. Pela nova lei, já fica definido e estabelecido que a gorjeta é uma bonificação paga pelo cliente ao estabelecimento ou ao empregado. Ou seja, é um direito do empregado em receber. As mudanças na lei vêm no caso de retenção e regularização dos valores que são pagos. Agora, pela nova lei, é possível uma retenção máxima de 33% ou 20%, a depender do regime tributário da empresa, se for optando do Simples Nacional ou não. Além disso, é a questão da distribuição entre os empregados, que agora está estabelecida e, de fato, tem que ocorrer. Agora, vai estar no contra-cheque, né, esse valor que cada um vai receber? Pela lei, toda e qualquer gorjeta paga ao empregado ou estabelecimento deve constar no contra-cheque. Agora, faço uma observação muito importante, em minha opinião até mesmo pessoal, e que a jurisprudência vai estabelecer de forma mais clara, juntamente com as convenções coletivas. Existem dois tipos de gorjetas, aquela que é paga diretamente pelo cliente ao empregado, ao funcionário, e aquela que é cobrada pelo estabelecimento e repassada de forma posterior aos empregados. Neste segundo caso, quando o estabelecimento cobra e repassa posteriormente, é possível que o estabelecimento tenha o controle e saiba de fato quanto o empregado está recebendo para que possa fazer essa distribuição equitativa junto aos empregados. Entretanto, o caso das gorjetas pagas diretamente pelo cliente ao empregado, eu fico um pouco receoso em relação ao modo como será feita essa cobrança e essa distribuição junto aos empregados. A gente pensa muito no caso das gorjetas que são pagas aos garçons. De fato, nessa situação, é fácil, entre aspas, o estabelecimento ter um certo controle. Entretanto, muitas gorjetas também são pagas a manobristas, a camareiros, a carregadores de mala. E nessa situação, fica um pouco difícil o estabelecimento controlar e ter ingerência sobre esses valores. Mas, pela lei, deve ser colocado também no contra-cheque e também na carteira de trabalho. Agora, as convenções coletivas vão regularizar isso e vão deixar de forma mais clara como deve ocorrer essa distribuição e essa consignação em contra-cheque. E isso acontecendo, essa história de estar, né, no contra-cheque, para o trabalhador, né? Quais são as vantagens? São inúmeras vantagens ter o pagamento da gorjeta inserido no contra-cheque, porque elas vão refletir nas férias, no 13º, no FGTS e futuramente na sua aposentadoria. Então, vantagens existem. A questão é que os estabelecimentos que cobravam e repassavam integralmente, agora poderão reter determinado percentual, o que vai gerar um decréscimo para o empregado. Entretanto, é um decréscimo momentâneo que futuramente terá efeitos positivos, como na aposentadoria, como eu acabei de dizer, férias e 13º. Agora, nessa nova lei, está definido aí como é que vai ser a divisão da gorjeta entre os trabalhadores? A lei ela é omissa nesse sentido de forma expressa. Ela estabelece que deve ocorrer uma previsão em convenção coletiva para estabelecer a divisão. Eu entrei em contato, inclusive, com o sindicato da categoria e a data base, a mudança
mudança da categoria da convenção coletiva está para acontecer agora nos próximos meses. E eles já estão debatendo isso para saber como é que vão consignar em convenção coletiva, como vai deixar o regramento para essa divisão. O que certamente deve ocorrer, Linda, é que não só os trabalhadores que ficam de frente ao estabelecimento, que têm contato direto com os clientes, poderão receber. O que deve ocorrer é que as pessoas que trabalham nos bastidores, como no ambiente da cozinha, Sim. pode ocorrer essa divisão. Mas não há nada 100% estabelecido. As convenções coletivas é quem vão prever isso e determinar como ocorrerão. Agora, Paulo, as empresas são obrigadas a reter, né, algum percentual em gorjetas? Obrigação, Linda? Não há essa obrigação de retenção. É uma faculdade da empresa, quando faz a cobrança, reter os valores para pagar encargos sociais, trabalhistas e previdenciários. Apesar de ser uma faculdade, a gente sabe que na prática vai ocorrer essa retenção. Tanto é que essa mudança legislativa foi uma briga muito forte dos sindicatos da categoria dos empregadores, para que eles pudessem ter esse direito de reter e pagar determinados encargos sociais. Sim. Agora, Paulo, eu acho que é interessante a gente deixar bem claro, por exemplo, para o consumidor, que ele não é obrigado a pagar essa gorjeta. Em hipótese alguma. Já aconteceu comigo, previamente, eu fazia reserva de um hotel e quando eu efetuar a reserva, já vinha a cobrança de 10%. Eu mesmo rejeitei, eu disse que não ia fazer o pagamento enquanto não usufruísse do serviço e fosse bem atendido. Nenhum empregado, nenhum cliente é obrigado a pagar a gorjeta. A mudança legislativa, ela vem para regularizar no âmbito trabalhista, mas no âmbito da relação de consumo permanece do mesmo jeito que está. Não é obrigatório o pagamento. Eu, inclusive, já acompanhei relatos, por exemplo, de pessoas que foram a um determinado restaurante, não quiseram, né, pagar os 10%, e aí as pessoas foram, os consumidores, né, foram questionados pelo garçom, né? Mas por que vocês não vão pagar? Não gostaram do serviço? Isso é ilegal. Totalmente. Eu já presenciei isso numa mesa que eu estava. Infelizmente, acontece em alguns estabelecimentos, não no estabelecimento em si, porque eu tenho certeza que não é recomendação do estabelecimento fazer esse tipo de cobrança e indagação, mas de alguns profissionais que, de fato, quando não recebem, ficam insatisfeitos. Mas esse tipo de conduta não é permitida, é vedada. Essa foi, inclusive, a pergunta do Sérgio de Tibiri. Obrigada, Sérgio, pela participação e perguntando aqui exatamente isso, né? Se o cliente é obrigado a pagar a gorjeta. Não, Sérgio, não é obrigado. Não é. E se você for cobrado dessa forma mais incisiva, né? É ilegal também. Sim, totalmente. Pode-se chamar o PROCON? Pode-se chamar o Pode-se fazer uma reclamação, existem os telefones dos PROCONs e é possível que se faça essa reclamação. A realidade é que talvez não ocorra uma fiscalização tão imediata. Sim. Mas, certamente, se isso for recorrente em determinado estabelecimento, não tem a menor dúvida que ocorrerá fiscalizações e o estabelecimento pode ser notificado, autuado em relação a isso. Agora, para a gente finalizar, Paulo, como é que fica a situação, né, essa relação das gorjetas com as horas extras? Como é que se vai fazer esse pagamento? Se paga do mesmo jeito que antes? Agora está diferente? Como é que é? Se paga do mesmo jeito, Linda. A questão das horas extras é um direito também do trabalhador. Independente do recebimento de gorjeta, o empregado que labora em jornada extraordinária tem que receber as horas extras. A diferença em relação a isso, a gente tem que fazer uma ressalva para uma súmula do TST, que diz que o valor das gorjetas não reflete no valor da hora extra. Ou seja, você recebe a gorjeta de forma independente e deve receber também a hora extra se por acaso trabalhar em jornada extraordinária. Entendi. Então continua do mesmo forma. Continua do mesmo jeito, a não ser que haja alguma modificação, edição de súmula para os próximos meses, mas até o momento continua do mesmo modo. Bares, restaurantes, hotéis que não se adaptarem a essa nova lei, o que pode acontecer? A nova legislação, inclusive, prevê uma multa em caso de descumprimento, em caso de cobrança e não repasse dos trabalhadores, já é uma previsão de pagamento de multas. Além disso, pode ocorrer fiscalização pelos órgãos de fiscalização, como o Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho. Se por acaso o direito estiver sendo desrespeitado, o estabelecimento cobra e não repassa, pode ocorrer denúncia por parte dos empregados e esses estabelecimentos serem fiscalizados. Ressalto sempre, tem muito estabelecimento que não cobra. Então, quando não há cobrança por parte do estabelecimento e há um pagamento voluntário, tem que se analisar com muito mais cuidado. Certamente, a legislação, no caso as convenções coletivas, vão regularizar isso nos próximos meses. Entendi, tá certo. Então tá aí, dúvidas esclarecidas. Paulo Vitor Souto aqui com a gente mais uma vez. Obrigada, viu? Obrigado a você, Linda. Obrigado ao telespectador mais uma vez.
vez. Obrigada e até a próxima. Paulo, valeu. Tá vendo aí? Para todo mundo esclarecer, né? Todo mundo aí já esperto sobre os seus direitos e também sobre os seus deveres, né? Para quem é empregado nessa área, para quem é consumidor, né? Que muitas vezes fica na dúvida, será que eu sou obrigado? Será que eu não sou obrigado a pagar? Não é, gente. Tá aqui o Paulo para esclarecer todas essas nossas dúvidas, tá bom?